Existe um grupo, um Instituto de Ciências Biológicas de Xangai, que apresentou um estudo novo que foi validado pela comunidade científica com uma análise genética com relação ao Alzheimer. E a descoberta que eles colocaram foi muito importante pelo seguinte. O que eles descobriram? Há cerca de 50 mil a 200 mil anos atrás, houve uma alteração genética. 6 genes sofreram uma mutação através da seleção natural, e esses 6 genes foram responsáveis por uma alteração do funcionamento do sistema nervoso, aumentando a conectividade dos neurônios, o que deu a oportunidade do nosso desenvolvimento intelectual. Ou seja, o crescimento da nossa consciência como nós conhecemos, da nossa inteligência, está atrelado a essa mutação genética que aconteceu entre 50 mil e 200 mil anos atrás. Por que eu achei essa informação extraordinária? E essa mutação que nos ofereceu a oportunidade desse crescimento intelectual, com o aumento da conectividade, houve a formação das chamadas redes neurais, como nós conhecemos, o que favoreceu o nosso crescimento intelectual. É claro que isso não aconteceu sem um ônus, porque esses mesmos 6 genes responsáveis por esse aumento do intelecto são também os ligados ao mal de Alzheimer. Então, são a mesma etiologia. E uma das colocações que eles fizeram é que esse distúrbio da memória que se desenvolveu, ele cresce à medida que as exigências intelectuais foram aumentando. Como assim? É a exigência intelectual que causa isso? Não. O envelhecimento que acontece cria algumas distorções metabólicas. Então, essa atividade intelectual grande que nós estamos vivenciando, com as exigências metabólicas e o envelhecimento, causa esses distúrbios. Mas por que eu achei tão interessante a questão dos genes? Porque quando a gente lê, por exemplo, A Caminho da Luz de Emmanuel, e fala-se a respeito da colaboração de espíritos vindos de outros orbes mais adiantados, e essa colaboração não foi só espiritual, foi também genética. Eles reencarnam no planeta e criam alterações, depuramento, e nós recebemos de herança algumas características anatômicas novas. Essa é a colocação de Emmanuel. E aí, quando os cientistas fazem essa descoberta, que a nossa capacidade intelectual fez esse crescimento com esta mutação específica, isso valida, são alguns tijolinhos que vão se acrescentando nessas informações espirituais, vão validando esse conhecimento espiritual. Mas uma outra colocação importante. Nós estamos falando sobre transição planetária, sobre uma alteração da estrutura do nosso planeta. E as pessoas se preocupam muito com relação a cataclismas, etc. Mas vamos pensar. As alterações genéticas que promoveram o crescimento intelectual do nosso orbe acontecem nessa época. Quando nós recebemos essa herança, que é essa capacidade de conexão, nós não tínhamos o conteúdo para realizar essas conexões. E à medida que vamos evoluindo, vai crescendo o material com que a gente trabalha. Porque as pessoas confundem, tá? O Alzheimer causa problemas de memória. Mas o que é memória? Memória, lembrança e esquecimento não são a mesma coisa, tá? Então, o que faz parte da memória? Se a memória fosse exclusivamente a gravação de fatos que nós vivenciamos e aprendemos, como é que nós esquecemos algumas coisas e outras não? Porque nós fixamos de maneira especial determinadas memórias em oposição a outras, que só vivenciamos uma vez e guardamos para sempre. Uma das coisas que os cientistas viram, que existe um aspecto da memória que é biológico, fisiológico, que são as marcações bioquímicas que acontecem no cérebro. Mas existe outro componente da memória, que é o componente emocional. Então, a memória é formada por estruturas orgânicas, mas, principalmente, emoções. O valor que nós damos a uma vivência ou não, o prazer que nós sentimos, a importância disso para a nossa sobrevivência ou não, o valor que damos a um determinado conhecimento, uma série de conteúdos que são de natureza abstrata. Então, existe o aspecto concreto da memória e o aspecto abstrato da memória. Nós estamos no momento em que o volume de informação a que nós estamos sendo expostos
cresceu de maneira exponencial. Mas a nossa atenção cresceu no mesmo ritmo? Nós temos a capacidade de processar esse material? Gravar é possível, mas processar. Porque vamos dar um exemplo. Quando nós observamos alguma coisa, nós recebemos, usando a visão, 400 bilhões de bytes de informação, mas temos consciência mais ou menos de 2.000. Então, a maior parte da informação que nós estamos recebendo não é processada de maneira consciente. Se ela não é processada de maneira consciente e a consciência, a emoção, as escolhas, o processo intelectual são valores essenciais para a memória, o que seria, então, o Alzheimer? Eu falo numa palestra sobre o Alzheimer, conto uma história, as pessoas sempre perguntam qual é o cientista, mas a gente nunca tem tempo. Então, o nome dele é David Bennett. Tá? David Bennett, ele é diretor do Centro de Doenças Alzheimer de Chicago, professor de ciências neurológicas, e ele é o autor de mais de 600 artigos sobre o tema, é um dos mais conceituados do mundo. E o Dr. Bennett fez uma observação. Eu não vou poder entrar em detalhes, como eu já fiz essa palestra, desvendar a história, para a gente focar um pouquinho mais no transtorno propriamente dito. O que ele observa? O Alzheimer, por processos inflamatórios, uma série de coisas, causa lesões no cérebro. Então, você tem lesões cerebrais. Ela tem, no início, uma afinidade com a área da memória, que é o hipocampo. Um dos primeiros sintomas do Alzheimer é a perda da capacidade de registrar novas memórias. Então, você não consegue firmar novas memórias e, quando o processo avança com a degeneração dos tecidos, você começa, então, a ir perdendo esses arquivos. Em termos, quando a gente fala de perder o arquivo, se a gente tiver lesão de memória, a gente vai fazer essa perda? É aí que entra essa outra fala de David Bennett, que eu acho formidável. Ele conseguiu a colaboração de um número significativo de pessoas que foram monitoradas ao longo da sua vida e, após a sua morte, doaram o cérebro para ser estudado no instituto. Analisando, por exemplo, a vida diária, fatores de risco, fatores hereditários, etc. Bom, uma das coisas básicas que foram descobertas é que um processo inflamatório mediado pelos astrócitos causa o primeiro problema que vai levar futuramente ao Alzheimer. Quando esse problema surge, você não tem um sintoma imediato. Esse sintoma vai acontecer mais adiante, mas ele vai crescendo e você só vai notar, quando o processo já está adiantado, essa perda de memória. Porém, quando eles pegaram os cérebros pós-mortem, eles perceberam que um número muito grande de pessoas apresentavam degeneração, mas não tinham sintomas de Alzheimer. Primeiro, o Alzheimer não é uma coisa nova. Por que ele está crescendo? Lembram que o Alzheimer está atrelado aos 6 genes que aumentam a nossa capacidade intelectual? Quanto maior a atividade intelectual, maior a probabilidade de haver falhas genéticas que deem origem a esse transtorno. Mas ter Alzheimer é sinônimo de desenvolver demência? Não. Na observação pós-mortem, estatisticamente, o que eles verificaram? Que um número expressivo de pessoas tinham as lesões, mas não tinham os sintomas. Logo, perda de memória não é um sintoma específico de qualquer pessoa que tenha lesões de Alzheimer. Mas peraí, se você tem a mesma lesão, mas não tem o mesmo sintoma, qual é a causa da demência, então? Claro que essa demência vai acontecer posteriormente a essa perda de tecido nervoso. Mas e outras pessoas que têm perda de tecido nervoso e não têm o sintoma? Qual seria o processo? Então, o Dr. Bennett, em vez de se fixar em sintomas da doença, ele se fixou em estudar aquelas pessoas que tinham as lesões, mas não tinham sintomas. Nem de perda de memória, nem de demência, nem de diminuição cognitiva. Ou seja, a demência do Alzheimer está ligada à atividade intelectual? Não. Mas a forma com que você processa essa atividade intelectual. Por que essas pessoas que têm as lesões não têm a perda de memória associada a isso? Porque a maneira com que eles arquivam a memória é diferente. Lembra que eu falei que memória é diferente de lembrança? Que são coisas distintas.
que a memória tem aspectos que não são objetivos, são subjetivos? Num determinado momento, David Bennett coloca com um repórter, e o que seria essa memória que não se perde? O que seria essa memória que resiste a lesões objetivas? Ele diz o seguinte: o objetivo são gravações. Eu fiz uma brincadeira com a plateia uma vez, tá? Quando a gente fala sobre perda de memória. As pessoas confundem muito isso, tá? Você teve uma existência terrena e você estudou, aprendeu a ler e escrever. E aí foi crescendo seus estudos, foi desenvolvendo, foi crescendo. E aí você desencarna, volta e não lembra nada. Então não perdeu tudo isso? A pergunta não é se você perdeu tudo isso, você tinha tudo isso? Porque é muito interessante, eu tenho o segundo grau. A brincadeira que eu faço normalmente é: quem tem o segundo grau? Aí muitas pessoas levantam o braço. Hoje em dia é normal a pessoa ter o segundo grau. Aí eu pergunto: se eu aplicar uma prova do Enem nesse instante, vocês passarão? Então, vocês têm o diploma do segundo grau, que é um papel que afirma que vocês possuem o conhecimento relativo. E o conhecimento vocês possuem? O que é um papel? Nada. O que seria importante é: eu possuo o conhecimento que esse papel afirma? Eu tenho um diploma universitário, eu tenho o conhecimento que esse papel diz que eu possuo?